Nesta aula a gente vai começar com o conceito, com a ideia de trabalhar com funções trigonométricas. Então a primeira função que a gente vai ver é uma função que vai de reais em reais. Ela é uma função que leva um x a um f de x que é igual a seno de x. Então esta senoide é exatamente, peguei apenas um período dela. Se eu vou olhar para o domínio são aqueles valores de x válidos. Se a gente pensar qualquer valor que eu pegue de x, mesmo que eu tenha pego apenas um período, esta onda ela continua tanto negativa infinitamente como positiva infinitamente. Desenhei só um período aqui. Então eu tenho que o domínio dela, qualquer valor que você jogue no valor de x, um valor real, você vai ter lá um valor para esse seno de x. A imagem já é a restrição que nós temos sobre o y. O contradomínio é real, o domínio é real, mas a imagem ela está limitada a dois valores, no nosso caso entre menos 1 e 1, que é o caso do seno, né? Se a gente olhar em aulas anteriores, o seno ele está limitado entre menos 1 e 1. Se a gente olhar para o período da minha onda, o período é exatamente o tempo que nós temos para uma volta. É o quanto ele demora para fazer uma única volta. Se a gente olhar bem, olha que bonitinho, ó. Vamos pegar esse ponto aqui inicialmente, ó, o zero. Eu coloquei ele até de frente porque a representação do y está bem à frente. Então este aqui, ó, é exatamente o tamanho do meu seno. Ele está sobre o eixo y, ele está sem sono. Então se a gente olhar bem, ó, começa no zero, então começa nesse pontinho. Quando eu vou aumentando aqui o valor de seno, vai aumentando aqui também, ó. Ele aumenta até chegar no ponto máximo. O ponto máximo da minha função, ele é 1, exatamente em π sobre 2. Se eu for continuando aqui, ó, vou continuando, ó, vai dar π. Bem neste ponto aqui, ó, é o π. E aí ele vai, ó, diminuindo até chegar no 3π sobre 2. Depois ele volta a aumentar, chegando até 2π. Ele vai infinitamente. Eu fiz apenas um período. Se a gente olhar, ó, o primeiro quadrante, o seno é positivo, porque a parte de y positivo. O segundo quadrante também é positivo, a parte de y positivo. Terceiro quadrante é negativo, porque a parte do y no eixo cartesiano negativo. E o quarto quadrante também é negativo, porque a parte da ordenada é negativa. Se a gente olhar a mesma ideia, ó, tanto o primeiro como o segundo quadrante estão acima do eixo, positivo. Terceiro e quarto quadrante, negativo, porque está abaixo do eixo. O nosso período sendo 2π, nós temos o seguinte, ó, é exatamente dizer que se eu pegasse o seno de x, ele seria exatamente igual ao seno de x mais 2kπ, onde o x pertence aos reais e o k pertence aos inteiros. Eu podia até pensar que este k seria minha volta, ele pode ser um menos 1, menos 2, menos 3, olhando para trás, ou mais 1, mais 2, mais 3, olhando para frente, aí para o lado positivo. Então aqui está no eixo cartesiano, né, o x e o y, aí bonito, honesto. Vamos observar o que acontece então em cada quadrante, tanto no sinal dele, se a função é positiva ou negativa, quanto o fato de ser crescente ou decrescente. No primeiro quadrante, observem que o seno ele é positivo e a minha função ela é crescente. No segundo quadrante, o seno é também positivo e a minha função no segundo quadrante, ó, quando a gente olha aqui de π sobre 2 até π, ela é decrescente. No terceiro quadrante, ela é decrescente ainda e é negativa. E no quarto quadrante, o seno é negativo e a função ela é o quê? A função ela começa a voltar a ser crescente. Então, um detalhe importante aqui que esse seno ser negativo ou positivo não tem nada a ver no caso ser crescente ou decrescente. Porque aqui, ó, o seno está sendo positivo, mas o que, ó, mas a função é crescente. Opa, né? Deu mais e crescente. Foi bonito. Mas olha isso aqui, ó. Aqui a função é decrescente e o seno é o valor positivo, porque está acima do eixo. O mesmo caso aqui, ó, decrescente menos. Opa, legal. Só que aqui, ó, é menos e é crescente. Então cuidado aí para não confundir esse tipo de coisa. A última situação que nós temos para a função seno é falar que a paridade é ímpar. O que é paridade da função? Se eu tenho aqui o seno, quando eu jogar menos x no lugar do ângulo, ele vai dar exatamente o menos seno. Isso é uma função ímpar. A função ímpar, ela nos diz, se eu tiver um menos x, isso aqui é exatamente igual a menos o f de x. Uma maneira bonitinha, a gente pode ver na playlist de funções também, mas uma maneira bonitinha de guardar isso e me pensar assim, ó. Pense que eu estou pegando um menos e elevando a um par, ou um menos e elevando a um ímpar. Vamos pensar assim, ó. Se a paridade é ímpar, quando eu levo um menos a negativo, ele fica negativo. Quando eu pensar em elevar a um expoente par, ele fica positivo. Então a paridade ímpar vai ficar o seno de menos x igual a menos seno de x. Se a gente pegar o cosseno que a gente vai ver na próxima aula, o cosseno de menos x é exatamente igual ao cosseno de x. Ele é uma situação onde, quando eu coloco
coloco no lugar do x um menos x, a função não se altera em absolutamente nada. Então esta é a nossa ideia para trabalharmos a ideia da função C, né? Ela é muito bonitinha, muito honesta aí. Forte abraço, gente, foi uma honra, tudo de bom. Valeu!